Olá pessoal, boa noite. Nós iremos apresentar nosso código que simula o funcionamento de um sistema operacional. Nosso grupo é composto pelo Alisson, por mim, Beatriz, pelo Eliakim, pela Giovana, pelo Igor e pelo Matheus Crema. Como vocês podem ver, no sumário, esses são os principais pontos que serão abordados nesse trabalho. A apresentação do código modelo, disponibilizado pelo professor Rodrigo, as melhorias apresentadas no desenvolvimento do grupo, do trabalho do grupo, né? E vamos também mostrar o novo código já em funcionamento para que vocês visualizem na prática as melhorias apresentadas. Bom, em relação a esse código modelo disponibilizado pelo professor, nós vamos apresentar os principais pontos em que são pertinentes para tentar entendê-lo, tá? Esse código, ele é um simulador simples de gerenciamento de processos de recursos no sistema operacional. Então vamos tentar entender a funcionalidade do código. Em primeiro lugar, vocês podem visualizar as 7 bibliotecas utilizadas para o desenvolvimento do código. Então, falando de forma genérica, temos a IOStream para entrada e saída de dados, a QE para a implementação da estrutura de dados filas, tem Vector para vetor, String, obviamente para string, Map, Stime, stdlib para geração de números aleatórios. Então, todas elas com sua finalidade específica e super importantes para o desenvolvimento desse código. Na sequência, é possível visualizar as enumerações. No caso, por exemplo, tem primeiro a enumeração para os possíveis estados de um processo, né? Vocês podem visualizar em um class chamado estado processo, em que tem alguns tipos, né, de estados possíveis, como novo, pronto, executando, bloqueado e terminado. E depois também tem para os tipos de recurso do sistema, né? Também a numeração da classe chamada tipo recurso, como na CPU, impressora, no disco e etc. Agora, tem a estrutura de dados do processo, em que armazena as informações sobre um processo, incluindo o ID, né, o identificador único do próprio processo, estado, tipos de recursos necessários, conforme a gente viu nas enumerações anteriormente, o uso da CPU e o uso da memória. Lembrando que o uso da CPU do processo é em percentual e o uso da memória do processo é em megabytes. Agora, falando propriamente da classe gerenciador de recursos, assim denominada, ela é uma classe que tem como função gerenciar a disponibilidade de recursos dos sistemas, esses representados por unidades, para os tipos específicos de recursos, tais como a CPU, o disco, a impressora, entre outros. No caso, o código foi estipulado 100 unidades para cada recurso. E aí, conforme os recursos são alocados para um determinado processo, se o número de unidades para cada recurso for acima de 30, então ele retorna como true e vai ser possível alocar esses recursos. Se for menor que 30 unidades para cada um dos recursos, então ele retorna como falso e não será possível então alocar. Os recursos serão dados como insuficientes. Em suma, a gente consegue perceber como que essa classe permite a alocação e a liberação de recursos para os processos, usando uma estrutura de dados de fila, né? Aparentemente se utiliza a ideia do FIFO, né? First in, first out. Então o primeiro processo que entra ele é executado e é o primeiro também a sair. Agora sobre a classe do gerenciador de processos. Essa parte vai gerenciar a criação, execução e encerramento dos processos, mantendo a fila de processos novos, prontos e bloqueados. Para criar um novo processo, utiliza-se o gerenciador de recursos para verificar e alocar, obviamente, os recursos que são necessários para aqueles processos. O código faz uma verificação se há recursos disponíveis para alocar e, se tiver, ele adiciona esse novo processo à fila de processos novos. E se não tiver, é informado uma mensagem ao usuário que o limite foi atingido. E se caso o usuário tenha informado um aplicativo que não existe, que não é possível de ser encontrado, também aparece uma mensagem para isso. Também é possível realizar um escalonamento desses processos.
E vale destacar que, a partir das classes que já citamos, o código faz um escalonamento com uma fila de processos, e conforme o usuário abre e fecha aplicativos, o código aloca e retira processos na memória, até atingir a capacidade máxima. E aparentemente, o escalonamento que é feito aqui utiliza o método FIFO, First In, First Out, ou seja, o primeiro processo que é adicionado à fila é executado. A função main aqui começa com sRange, que inicializa uma semente para geração de números aleatórios. E também cria uma instância do gerenciador de processos com um número específico de recursos, no caso aqui é 3. E por último, ocorre um loop de interação com o usuário, onde este vai poder escolher entre abrir aplicativos, fechar aplicativos ou sair do programa. Agora, só para retomar, o usuário interage com o programa escolhendo ações específicas e ao abrir um aplicativo, o novo processo é criado e colocado na fila de processos novos. O sistema tenta alocar recursos necessários para este processo e, se a alocação for bem sucedida, o processo é movido para a fila de processos prontos e é escalonado para execução. E, ao fechar um aplicativo, o processo em execução é encerrado e os recursos são liberados. E, por fim, o programa continua executando um loop até que o usuário escolha sair. Falando agora sobre o que fizemos com base no código modelo, a nossa melhoria foi fazer com que o código que simula um gerenciador de tarefas funcione. Agora os programas eles abrem. Iniciando a explicação do código melhorado pelo grupo, que foi feito em C++, nas primeiras linhas estão as bibliotecas que foram utilizadas, como a IOString, que é a biblioteca padrão, a stdlib, que é para utilizar as funcionalidades do sistema, como o comando system, que foi utilizado no final do código, a string, que é para os comandos de string, para poder criar uma string, a locale, que é para poder usar a acentuação, e o use namespace aqui, std, é para não precisar ficar digitando std no começo dos comandos, como por exemplo o count. Seguindo, o int main ele começa o programa. Na próxima linha a gente tem setLocale, que é para fazer o uso da acentuação em português. O int memória igual a 100 é a variável para definir o tamanho total da memória, que é o que vai fazer o controle de quantos programas vão poder ser abertos. Ele entra em um laço while, enquanto ele for verdadeiro, ele vai ficar repetindo. É criada uma variável do tipo character chamado ação, que é para fazer o controle do menu principal, que vai ter a escolha da ação de abrir, fechar ou sair. Com o resultado dessa opção, que vai ser armazenada em ação, ele vai começar um comando if. Se a pessoa escolher um, ele vai executar esse bloco, que vai ser o programa que ele vai querer abrir. O if memória maior que 10 é uma variável de controle para garantir que tem memória disponível. Foi utilizado o 10 para simular como se fosse no computador. Ele nunca usa o 100%, e esse valor ele pode ser alterado. E então, novamente, ele abre um outro menu com o int escolha, que é para ele escolher qual programa tem que ser aberto. Se vai ser o Word, se vai ser o Excel, se vai ser o PowerPoint ou se vai ser o Chrome. Bom, a partir daqui, dependendo da escolha, né, que for armazenada na variável que foi definida como escolha, o mecanismo switch ele vai permitir, né, com que dependendo do caso escolhido, um dos programas seja aberto. Sendo assim, se o usuário digitar 1 vai abrir o Chrome, se ele digitar o 2 vai abrir o Excel, o 3 o Word e o 4 o PowerPoint. E caso o usuário ele digite algo diferente disso, o default vai ser acionado e vai acabar exibindo na tela o texto opção inválida, tente novamente. Já em relação a essa memória, né, de menos ou igual a 30, seria basicamente o peso que cada programa aberto ele tem para a memória do computador. Então, no caso, ele vai pegar aquela memória total, que foi pré-estabelecida, e subtrair por 30, né, para cada programa aberto. Em seguida, né, esse if é só para dar um aviso, né, que determinado programa foi aberto, e ele usa também a mesma variável que foi usada no segundo menu, né, que foi definida como escolha. O else dessa estrutura de decisão ele é apenas para quebrar uma linha, já esse último else mostrado ele é referente à condição que foi aplicada no segundo menu, onde você tem o controle, né, de memória de quantos programas vão ser abertos simultaneamente. Sendo assim, né, se a memória ela não estiver maior do que 10, no caso aquela condição ela não for atendida, será então exibido na tela o texto memória lotada, será necessário encerrar um programa antes. Então o usuário ele vai ter que fechar um programa para liberar espaço de memória.
Bom, else if ele é referente ao primeiro menu, né, onde a variável ela foi nomeada como ação, que no caso, se o usuário ele digitar 2 naquele primeiro menu, essa estrutura aqui ela vai ser aberta. Mas antes tem esse if, né, que é para identificar se a memória ela se encontra menor ou igual a 70. Se isso for verdade, é porque algum programa ele se encontra em aberto. Aí vai abrir essa estrutura, que a variável ela foi nomeada como opção, que serve para fechar os programas que se encontram abertos. Então, como explicado anteriormente, quando o usuário ele escolher a opção 2, vai ser aberto um menu com os programas que podem ser encerrados. E para que isso ocorra, é usado um switch case para fazer esse encerramento, né, esse fechamento desse processo, desse programa. Por exemplo, no case 1, o processo é o do chrome.exe. É uma variável do tipo string que foi criada anteriormente, que vai fornecer, né, o nome do programa e possibilitar que esse programa ele seja encerrado. O mesmo vai valer para o Excel, para o Word e para o PowerPoint. E ao fazer isso, né, ele já vai devolver a memória para o sistema, que é representado por essa linha escrito memória mais igual 30. E o default, que é o padrão. Aí ele continua, onde é criado uma nova string com o nome comando, onde ele junta com o taskq/f/im, que vai criar uma variável processo para que o programa desejado, né, o programa escolhido, ele seja fechado. Logo abaixo temos o system comando, que é o responsável de encerrar de vez o processo escolhido, o programa. Abaixo tem um aviso dizendo que o programa ele foi fechado. Caso ele não passe no if anteriormente citado, vai ser informado que não existe programas abertos. E esse último else if é o do primeiro menu, que fornece as opções de abrir, fechar o programa ou encerrar o prompt utilizando a opção 3. E o else é caso o usuário informe alguma opção que não seja o 1, 2 ou 3. E após isso o programa ele é finalizado, o código ele é encerrado. E agora aqui, vindo para o programa rodando, de fato, ele vai aparecer ali as ações que você pode escolher entre abrir, fechar ou sair do programa. Se você escolher abrir, ele te dá a lista das opções que a gente colocou, o Chrome, Excel, Word, PowerPoint, e qualquer um dos que você escolher ali, ele vai abrir o programa de fato. Você pode tentar abrir os outros, no caso ele tem um limite para abrir até 3 das opções, porque aí ele vai lotar a memória, e se você tentar abrir algum outro, ele vai dar exatamente esse aviso de memória lotada e que você precisa encerrar algum programa. Então você pode ir na opção 2 e escolher qual dos programas que você quer fechar, por exemplo aqui o Excel, e aí se você tentar abrir de novo, ele já vai deixar você abrir alguma outra coisa. Vamos abrir o Excel de novo, por exemplo, aqui, ó. E ele vai abrir. Aí você pode ir encerrando todos eles, encerra o Excel, encerra o Word, encerra o PowerPoint, e a terceira opção seria encerrar o programa, né? O sair ali, que ele dá o aviso de sair do programa e finaliza a aplicação. Essa foi a referência que utilizamos para embasar nosso trabalho. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Se tiverem alguma dúvida, ficaremos felizes em tentar respondê-la.